Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre soma dos termos de uma progressão geométrica. Então olha aí, pessoal, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando de fórmulas da progressão, tá, geométrica. Se a gente olhar bem, a gente vai ver que é simples e fácil de ser entendido esse conteúdo. Não é aquela coisa que muita gente diz, PA, PG é difícil. Não, tá? Eu fiz esse trabalho todo, essa aula, bem detalhada, para que vocês não tenham problema no entendimento, nem na explicação e nem quando estiver sozinho, lendo, assistindo essa aula novamente, tá? Na plataforma Eduque. Então vamos aos slides. Progressão geométrica finita é uma PG, tá, que tem um número determinado de elementos. Então, olha aí, quando eu falo elementos, tá? Então, quando eu falo de elementos, eu estou falando do A1, o A2, o A3, o A4 e assim por diante, até o AN, tá? O AN é aquele número infinito, tá? Que a gente não vai saber qual é, mas nós temos aí uma progressão, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Por exemplo, a sequência, eu tenho aí uma sequência, 3, 6, 12, 24, 48. Olhando bem, pessoal, eu tenho aí sempre o dobro, dobrando uma sequência de 3, ó. 3, 6, dobrou, 12, dobrou. Então, é uma sequência normal. É uma PG de razão igual, tá? Q igual a 2, ou seja, se observar aí, sempre multiplicação por 2, o número que vai ser o resultado. A soma dos termos dessa PG será 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48, que é igual a 93. Fazer essa soma é fácil, pois ela possui apenas 5 elementos. Caso seja necessário somar os termos de uma PG com mais de 10 elementos, o que é mais complicado, tá? É preciso utilizar uma fórmula. Veja a sua demonstração. Então, é o que eu vou fazer aí abaixo, tudo bem? Dado uma PG finita, qualquer, com N elementos, então observe aí, quando ele fala desse N elementos, ele já vai explicar lá na forma uma quantidade necessária ou infinita, tudo bem? Ou seja, com a quantidade de elementos definida, tá? Uma PG finita, ela tem esses elementos aí, ó, o A1, o A2, o A3, reticência quer dizer infinitamente, tá? Vamos partir para o infinito, o AN, porque ele vai sempre continuar mais um, tudo bem? A soma desses N elementos será feita da seguinte forma. Observe aí a fórmula da PG. O SN, tá? É igual o A1 mais o A2 mais o A3 mais reticência, tá? Mais o AN. Então aí nós temos, tá? No primeiro momento, uma das formas, tá? Das fórmulas. Sabendo que o A2 é igual a 1 e que, tá? Vezes que o A3 é igual a 1 vezes Q2, o AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, agora nós temos aí a fórmula que a gente vai querer, porque o AN vai dar a precisão do que a gente quer na PG, tudo bem? Então, assim a gente pode continuar até chegar na fórmula que a gente está querendo. Podemos dizer que a soma dessa PG será SN igual a 1 mais A1 vezes Q, mais A1 vezes
Q ao quadrado, tá? Que é a razão, mais A1 vezes Q3, mais redicência, mais o A1 vezes o Qn, Q elevado a N menos 2, mais o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, aí nós temos os primeiros passos de uma propriedade. Então, não vou nem ficar falando muito na numeração, porque às vezes ela vai chegar a um valor complexo, tá? Se eu for falar passo a passo nesse caso aí. Mas nesse caso, eu vou fazer a parte dessa leitura. Então, observe que nesse momento aí, nós temos muitas multiplicações. Mas observe, como se trata de uma equação, se multiplicar um membro, é preciso multiplicar o outro. Por isso, é necessário multiplicar os dois termos da última equação. Por quê? E esse Qzinho aí é a razão, tudo bem? Então, observe que o Q está no sentido de multiplicação aí na fórmula, tudo bem? Então, nós temos aí as multiplicações. Feita essa multiplicação, nós vamos fazer aí a subtração. E fazendo a subtração dessa multiplicação que veio acima, nós vamos obter, tá? Sn é igual, Sn menos Q vezes o Sn, que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos o A1. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento aí, nós temos esse primeiro ponto. Então, podemos ainda dar sentido até chegarmos à fórmula que a gente quer. Colocando em evidência os termos semelhantes, nós vamos ter, tá? Observe aí que eu não vou botar lá embaixo. O Sn é igual, o Sn, evidência, em parênteses, Q menos 1, que é igual ao A1, parênteses, Q elevado a N menos 1, tá? Nesse primeiro momento, eu só coloquei em evidência. Então, quando a gente coloca em evidência, certamente vai acontecer alguma coisa. Então, veja lá, isolando os termos do Sn, ou seja, a soma dos elementos, iremos obter a seguinte fórmula, que é a fórmula geral, tá? Que a gente está querendo. O Sn é igual a 1, tá? Vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tudo bem? Portanto, a fórmula para obter a soma dos n elementos de uma PG finita é essa aí que vocês estão vendo. Tudo bem? Então, olha aí. Vamos aí fazer um exemplo. Lembrando que nós vamos usar a fórmula da PG, certo? Então, vamos lá. Determine a soma dos 12 primeiros elementos da progressão geométrica. Então, olha aí, vamos falar de elementos. Ele quer o número 12, o 12º elemento. E nós temos aí 2, 8, 32, 128. Nós temos aí 4 elementos. Ele pediu 12. Como é que eu vou achar isso? Simples. Se eu tiver a fórmula, fica fácil. Tá? Então, vamos lá. Quem é o meu primeiro elemento? O A1. O A1 é quem? O 2. A minha razão. Quem é a minha razão? O Q? É o 8. Tá? Aí eu vou colocar 8 dividido para 2, igual a 4. Então, aí eu já tenho um número. Tudo bem? Quem é o meu N? É o número 12. Por quê? É o que está pedindo a questão. Determine a soma dos 12 primeiros elementos. Então, o N aí seria o 12. Tudo bem? Então, aí eu começo. O meu S aí, ó. Tá? Meu Sn vai ser o S12, que é igual a 2 vezes 4 elevado a 12 menos 1, sobre 4 menos 1, que é igual 2 vezes, tá? Essa numeração bem grande que tem aí,
menos 1. Aí eu vou lá e faço, dividido para 3. O S12 é igual essa numeração grande, tá? Dividido para 3, que aí vai dar igual ao meu S12, 11.184.810. Então seria a minha soma dos 12 primeiros termos, seria esse número que vai entrar lá. Tudo bem? Nesse caso que a gente fez aí um número grande, né? Agora vamos fazer ele com um número pequeno, que aí vai ficar mais fácil de você entender. Um tipo de bactéria divide-se em 2, tá? A cada hora. Após 12 horas, qual será o número de bactérias? Observe aí que usar a fórmula vai ser fácil. O A1 é quem? 1, porque está escrito lá, ó, né? Um tipo de bactéria divide-se em 2 a cada hora. Não é isso? Então a gente já sabe que a cada hora é 1 hora. O Q? Divide-se em 2. Então a minha razão aí é 2. E 12 horas seria o meu INE, tá? Que é o número que a gente está querendo fazer. Então aí eu vou trabalhar a minha fórmula geral. O meu SN vai ser S12, que é igual a 1 vezes 2 elevado a 12 menos 1, dividido para 2 menos 1. 2 menos 1 já sabe, então não vou ter mais divisão. O número que eu multiplicar vai ser ele mesmo. Então, 2 elevado a 12 menos 1 vai dar 4.095. E 1 vezes 4.095 é ele mesmo. Então, meu S12, tá? Aí é igual a 4.095. Após 12 horas, o número de bactérias será igual a 4.096. Desculpa, igual a 4.095. Tudo bem? Não é 96, como está aí, é 95. Então vejamos agora o exemplo 3. Ao ser atacada por uma praga desconhecida, os frutos de uma mangueira foram apodrecidos dias após dias. Tudo bem? Obedecendo a uma progressão geométrica de primeiro termo igual a 2 e a razão igual a 3, se no 10º dia apodrecerem os últimos frutos, tá? Calcule o número de frutos atacados pela praga. Então, nesse caso aí, é fácil, porque a gente coloca passo dia a dia. No primeiro dia, 2, no segundo, 6, no terceiro, 18, no quarto, 54. Então, aí a minha razão eu logo vou ter, né? As propriedades. O A1 vale 2, a minha razão vale 3 e o meu número 10. Portanto, aí eu tenho uma facilidade. O meu S10 é igual a 2, tá? Vezes 10 elevado a 3 menos 1, dividido para 3 menos 1. Ou seja, meu S10 é igual a 2 vezes 59.048 dividido para 2. Multiplicando aí, nós vamos ter o S10 é igual a 118.096 dividido para 2. Então, meu S10 é igual a 59.048. Então, o número de frutos atacados pela praga será de 59.048. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.